Graça e a paz, amados, bom A dia. paz do Senhor, amados. Bom dia em nome de Jesus para todos. Amém? Antes de tudo, eu quero convidar você, esposo, para chamar a sua esposa e com ela assistir esse vídeo. Amém? Eu quero fazer um convite para as esposas que convidem os seus maridos para juntos assistirem e receber mais da parte de Amém. Deus, Em através nome da de, nossa vida. em nome de Jesus. A palavra que nós iremos ler está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 27, 28 e o 35. E Mateus, capítulo 1, amém? Do versículo 18, 19, do versículo 18 ao 21. Amém? Acompanhe junto conosco em nome de Jesus. Há uma virgem desposada com um homem cujo o nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E o 35 diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Vamos lá para Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Amém. Nós gostaríamos de falar aqui sobre José e Maria, esse casal abençoado, que nos ajudaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da vida deles. O plano de Deus, o projeto de Deus para a vida deles, para a nossa vida também. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra inicial com minha esposa, para que ela lhe passe um pouco mais sobre a vida de Maria e logo depois estarei passando sobre um pouquinho da vida de José. Amém. No princípio, aqui no versículo 27, né, especifica que Maria era uma virgem, que ela estava noiva de um homem chamado José, e a Bíblia é bem clara que ela era uma virgem. Quando o anjo trouxe a mensagem até Maria, o versículo 29 fala que ela se turbou com aquilo, como se ela não estivesse entendendo o que estava sendo dito para ela. Mas o anjo, né, começou ali a dizer: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. E quando ele, no versículo 30, diz assim: E disse-lhe o anjo então: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E o 31 diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. É muito interessante a gente poder compreender essa palavra no tocante a isso. O anjo chega para Maria dizendo a ela: olhe, tu és bendita entre as mulheres, e ela ficou sem compreensão nenhuma. Ela não estava entendendo por que ele estava tendo aquela saudação para ela. Isso. Mas aí, logo depois, ele percebe que ela ficou um pouco: o que é que está acontecendo? E ela fala com ele fala: não temas, né? Isso. Não temas, né? O Senhor achou graça diante de ti, graças a Deus. E aí, logo depois, ele explica para ela, né? E houve uma interrogação da parte dela, né? Onde ela explicou para ele, porque já estava especificado no versículo 27 que ela era uma virgem, né? Ainda estava noiva de José, né? Então por isso ela ainda era uma virgem. Estava se preparando para casar com José. E ela disse como é que vai acontecer, né? É uma pergunta normal. Como é que vai acontecer se eu ainda não conheço homem nenhum? Então, o anjo, né, respondeu aqui no versículo 35. Explica para ela, né? Explicando, começou a explicar que descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, amados? É muito importante a gente compreender. Nesse ponto aqui, a gente ouve falar um pouco de Maria.
né? A forma que ela recebeu, que no início ela ficou um pouco sem entender, mas depois houve a compreensão dela. Isso. Depois que o anjo começou a explicar, o anjo começou a dizer como seria para a vida dela. E agora eu quero falar um pouco também sobre José, né? E a forma também como ele recebeu. Quando ele percebeu que Maria estava grávida, aqui a gente vê poucas vezes homem justo na Bíblia. Isso. Tem Noé, Daniel, Jó, são homens que estavam lá destacados, justos. E aqui a gente vê que José está também nessa lista de homens justos. Não é isso? Amados, e aí de repente José ele tomou uma decisão na vida dele. Ele disse, ele não queria infamar Maria. E ele pegou, disse, em secreto ele disse, rapaz, eu vou embora. Primeiro para que não venha constranger, ninguém venha constranger ela, eu também não. Porque não fui eu que fiz isso com ela. Mas ele, secreto, ele pegou, disse, eu vou deixá-la, mas vou deixá-la bem para que não... Porque naquele tempo existia essa questão de apedrejar, né? Mulher que tinha filho antes do tempo, né? Tinha relação antes do tempo do casamento. E ele não queria que isso acontecesse com Maria. Veja a atitude de José. Muito importante a gente ver dessa forma. E logo depois a Bíblia fala no versículo 20 que ele estava projetando ainda isso, estava em mente, quando o anjo aparece nele em sonho, dizendo, não deixe a tua mulher, fica com ela, fica com tua mulher. Amém, amados? E ali ele fala, porque o que está sendo gerado do Espírito Santo de Deus. Amém? E o nome dele será chamado Jesus. E viu, ele vai salvar o seu povo, José. Ele diz aqui no versículo 21. E porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Né? Então ele estava dizendo para José, não se preocupe, porque você está, sua esposa está sendo, vai gerar, sua noiva, né? Vai gerar um filho que irá salvar não somente você e ela, mas todo o povo de Israel. Amém? Mas a gente não quer ficar apenas de dizer sobre a história deles dois, mas queremos falar 3 pontos muito importantes para a vida de uma família em Deus. Amém? Verdade. Que é a compreensão, a cumplicidade e o compromisso. Amém? Amém. E nós conseguimos ver esses 3 pontos em José e Maria. Amém? Minha esposa irá dizer aqui sobre a questão da compreensão de Maria. Isso. Amém? Que foi o momento onde o anjo, né, veio com a mensagem até ela, né, e ela compreendeu que era da parte de Deus aquilo que seria feito na vida dela, que ela conceberia e daria luz ao Filho de Deus, né, o que é chamado Filho de Deus. Então isso é muito importante, trazendo para os dias de hoje, nós precisamos ter essa compreensão, né, como servos do Senhor, porque aqui ela se chama de serva do Senhor, né, que nós vamos falar mais à frente, mas nós precisamos ter essa compreensão. Quando Deus nos dá, né, uma certa missão, nós precisamos compreender e nós precisamos nos apegar, como diz aqui, quando o anjo ele foi bem claro, quando ele disse, Maria, não temas, né, que nós não podemos temer, né, aquilo que o Senhor nos chamou, porque foi aquilo que o Senhor escolheu Maria. Então ela foi muito compreensiva quando o anjo começou ali a explicar. Se turbou no começo, mas o anjo disse logo, não temas, né? Porque Deus, ele já conhece, ele nos sonda, ele nos conhece, e ele sabia que ela poderia, né, chegar a temer ou então até a não querer, né, até dizer não, eu não posso fazer isso, eu vou ser defamada, né, como meu esposo já citou aqui, que naquela época poderia ser apedrejada. Então ela não temeu, né? Ela confiou, ela tão somente confiou no Senhor. Exatamente. Da mesma forma que a gente vê a compreensão de José para com todo o contexto da vida de Maria, o que aconteceu naquele momento. A gente consegue ver a compreensão de Maria, né? Mesmo em medo, vai haver um medo, vai haver um temor, o porquê. Na verdade, o medo de Maria ali foi um medo positivo, um susto positivo. Ela, por que ele está falando isso comigo, né? Por que ele está me dizendo que eu sou agraciada, né? Ficaria toda mulher dizer, olha, eu sou agraciada. Não, ela ficou, puxa, por que ele está falando isso comigo? Né? E na verdade ele quis explicar que, olha, eu estou falando isso é porque você vai ser a mãe do Salvador, certo? E José, ele na verdade ouviu a compreensão de José também, uma compreensão ainda diferente da de Maria. Maria compreendeu o plano de Deus para a vida dela. E José compreendeu
o plano de Deus para a vida de Maria e para com ele. A compreensão de José para que ele pudesse tirar a ideia de deixar Maria, sabe? Ele disse, é verdade. Então, se Deus ele falou comigo, Deus ele sabia quem eu sou, porque ele fala aqui, né? José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado vem do Espírito Santo. Então é muito de grande importância. Como a minha esposa falou sobre essa questão de, para o tempo de hoje, não temer, porque pode vir o medo. Mas isso é verdade. Mas nós temos que ter compreensão do que Deus quer estar falando conosco. Isso. Entendeu? Nós temos que ter eu tenho uma frase que eu sempre falo. Nunca tente entender Deus. Aceite o que Ele tem para fazer na sua vida. Não entenda Deus, a gente não consegue, a nossa mente humana, ela é frágil para poder entender as coisas de Deus, né? A gente não vai conseguir entender, entendeu? Mas a gente vai conseguir compreender. Rapaz, isso está no plano de Deus para minha vida. Isso é compreensão. Amém? Então tenha calma, relaxe, principalmente nesse tempo, né, minha filha? No tempo que está a quarentena, acaba desgastando psicologicamente, isolamento, acaba desgastando psicologicamente falando. Então tenha calma, viu? Tenha compreensão, esposo, com a sua esposa. Mulheres, muita sabedoria, né? A palavra do Senhor fala em Tiago, né? Peça sabedoria e eu lhe darei liberalmente. Então, se nós pedirmos sabedoria, mesmo em situações difíceis, complicadas, eu sei que existem pessoas que não são fáceis, assim como nós mulheres não somos fáceis. Não, né? É fácil, gente. Brincadeira. Não é fácil a convivência, né? Não é fácil o isolamento, mas a gente acabou se trancando numa rotina onde foi imposta, né? Porque a gente tá no isolamento e tem o quê? Tem a casa e fica dentro de casa, e tem que ficar dentro de casa. Então a gente tem que ter muito sabedoria. Isso, tem o desgaste. A gente não pode sair para levar um filho para passear porque a gente está isolado. Então isso acaba influenciando, né, no convívio com o esposo, mas que a gente venha pedir sabedoria ao Senhor, paciência, muita paciência. O Espírito Santo habita dentro de nós, né? Não podemos declarar, eu não tenho paciência, porque você está dizendo, o Espírito Santo não está em mim, porque se você tem o Espírito Santo dentro de você automaticamente você tem paciência. Então corrija seus vícios linguísticos. Se você tem paciência, você tem compreensão. Amém? É verdade. Então você já tem o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, amados, a cumplicidade. Amém. Nós não iremos ler essa palavra por completo, porque não daria tempo. Amém? Assim, para poder passar em um vídeo. Mas houve cumplicidade de Maria, de José para com Maria e de Maria para com José. A gente consegue ver na história deles, todo o percurso da história. Quando eles foram, o rei Herodes, ele procurou matar os bebês, né, de 0 a 2 anos, e Jesus estava incluso nesse tempo. E no momento que houve isso, José ele ali pegou a sua esposa, pegou as suas coisas e viajaram para o Egito. Eu estava falando com minha esposa aqui antes de começar o vídeo, e falei sobre essa questão, que quando eu era pequeno eu assistia aqueles vídeos infantis, né, de Jesus, e eu vi o carinho, através do desenho, eu vi o carinho de José colocando Maria em cima do jumento, com maior cuidado, porque estava carregando o Salvador. Entendeu? Então, essa cumplicidade, né, sendo cuidado um com o outro, né, sendo cúmplice, né, um do outro, isso. Assim, né, de ter esse amor, esse carinho. Amado, se você já tem compreensão, glória a Deus. Imagine você ter essa cumplicidade com sua esposa. Então venhamos ter, amados, viu? Você como marido, você tem que haver. Amados, eu sei que não é muito fácil falar. Na verdade, também pode ser fácil sim também agir. Ter ação. Amém, amados? Então, o Espírito Santo mora em nós. Nós temos um estilo de vida agora diferente. Nós temos agora, não somos mais regrados com o mundo. Nós não vivemos moda do mundo. Nós temos o estilo de vida de Cristo. Isso eu tenho certeza absoluta que Cristo irá nos ensinar a ser bons maridos para nossas esposas. Em nome de Jesus. E ela vai falar agora, as esposas de meu marido. Mas que a gente tenha também essa cumplicidade com o esposo, né? Ser amigo, né? Nós precisamos ser amigos, nós não precisamos ser
taxativos, somos só esposas verdade. e acabou, né? Temos que ser amigos, temos que ser irmãos em Cristo, É né? verdade. Porque é assim que, como eu digo para o meu filho, isso agrada ao coração de Deus. É verdade. O terceiro ponto é o compromisso. Amém, amados? O compromisso, isso tem que ser de grande importância. Você tem a compreensão, você já tem a cumplicidade com sua esposa, com o seu esposo, e aí vem o compromisso. Maria, ela pegou junto com Deus. Ela agarrou com o compromisso. Amém? Minha esposa vai ler para você esse versículo em nome de Jesus. Versículo 38. E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então Maria, ela se colocou, né? Ela assumiu verdadeiramente o compromisso que ela tinha com Deus, que Deus quis fazer essa, posso chamar de aliança com ela, né? E ela ali simplesmente disse, né? Não simplesmente de uma maneira banal, mas falo simplesmente, tipo, ela abriu o coração e ela disse: eis-me aqui. Da mesma forma que nós fizemos, né? Quando nós fomos separados para essa obra, a gente simplesmente disse: eis-me aqui. Simplesmente eu falo, não por uma forma banal de falar, mas porque a gente não colocou dificuldade, né? Maria não colocou dificuldade, ela só disse: e nem tampouco eis-me José. aqui. Isso. José, ele fala, veja aqui, versículo 24 de Mateus, ele fala: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Moisés, Não homem somente de Deus. Maria, mas José também pegou junto, ele agarrou o compromisso. Amém, amados? Como a minha esposa está falando, nós também agarramos o compromisso de vir para cá, para esta obra aqui em Alagoas, deixando tudo lá para trás, porque na verdade nós temos uma palavra garantida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixará seu trabalho, casa, mãe, sogra, filho, tudo, e receberá 100 vezes tanto, se nós agarramos nessa promessa, agarramos nosso compromisso. Seja você também esposo, agarre o compromisso junto com a sua esposa. Se ela está na obra do Senhor, pegue junto com ela. Trabalhe junto, ore junto, né? Cante junto, lê a palavra junto, faça tudo junto, Principalmente querido. buscar a face do Senhor. Buscar a junto. face do Senhor junto. Amém, amados? Você fazendo isso, querido, tenha certeza absoluta que Deus irá levar vocês a outros patamares, a outros lugares, como nós temos promessa da parte de Deus. Além daquilo que a gente pode imaginar. É verdade. Se a gente tem ideia, e daqui a algum tempo, se Deus assim permitir, vocês vão ver a gente em outros lugares, em outros patamares. Porque assim Deus fez essa promessa pra gente e a gente pegou, agarrou esse compromisso, essa promessa da parte de Deus. Amém? Lembre disso. Compreensão, cumplicidade e compromisso. Se você é casal de Deus, se você é casal abençoado, família abençoada, mulher de Deus, por que se preocupa com seu filho? Se preocupa não. Preocupação é falta de fé. Isso é bíblico, está lá em Romanos capítulo 14. Tenha fé que o teu Deus, o Deus que pode todas as coisas, eles podem mover um coração. Porque Deus pode fazer um coração de pedra se transformar em um coração de carne. Amém. É assim diz a palavra do Senhor. Amém, amados? Então, não se preocupa com teu filho, como ele está hoje. Continua orando, crendo que o Senhor fará grandes coisas. E ele não vai deixar. Eu posso até ser um pouco duro, assim, de falar dessa maneira. Mas até no momento da morte, Deus pode levar ele para a glória. Amém, amados? Então, continue crendo. O que mais importa não é seu filho apenas, ou seu marido, ou sua esposa andar no caminho do Senhor. O que mais importa é ele ganhar a vida eterna. Isso é o mais importante para o servo de Deus. Nós paramos para... Esse tempo é um tempo de a gente entender dessa forma. É o tempo de a gente compreender o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Que é deixar da gente compreender, porque não está indo para a igreja, porque agora como vai ser, né, e tudo mais. Amados, não se preocupe com isso. Haverá o tempo de voltarmos para a igreja, glória a Deus por isso. O tempo Mas de quatro paredes. É, o tempo de quatro paredes. Não se preocupe, vai chegar esse momento. Mas o que mais importa é você chegar no templo de Deus, no lugar santíssimo, onde Deus está, no lugar de intimidade. Assim, é o tempo, né, como eu já havia falado para os amados,
é o tempo de estarmos achegando mais a Deus, é o tempo de estarmos buscando muito mais o Senhor, porque nós temos tempo para isso, Isso. né? Não é tempo de, eu tô cansada, tá tudo muito ruim, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Não é tempo de murmurar. Eu sempre fico orando ao Senhor, sempre peço ao Senhor, peço sabedoria, peço ao Senhor que eu não venha murmurar, porque esse é o tempo de nos achegarmos mais ao Senhor. Esposas, conheçam mais os seus esposos, É né? verdade. Nós agora temos tempo de prepararmos algo especial, prepararmos um jantar, um almoço. É tempo de a gente aproveitar a família. É tempo de a gente aproveitar para saber o que o outro gosta, tá vindo a gostar, tá procurando, né, conhecer. É tempo da gente se conhecer, né? Não é tempo mais de coisa, muita coisinha, muita historinha. Porque isso, porque você tem que mudar, porque você não sei o quê. É um Não, tempo de mudarmos em isso, Deus. isso, é É um um tempo tempo de de mudar, crescer. crescer. É um tempo de Viu, amados? crescer. Esposo, tem atitude para você ter sua esposa próximo de você. E enquanto eu trabalhava, eu aprendi uma coisa com um chefe meu de setor. Ele falou o seguinte: Gesiel, eu estava ingressando, né, para ser um líder de setor também. E ele falou: Gesiel, tenha a sua equipe junto de você. E o que eu falo para você, igreja, é o seguinte: você, marido, tenha sua família perto de você. Tenha sua esposa perto de você. Tenha seu filho perto de você. Porque quando você trata eles bem, eles vão tratar bem de você. Quando você tem esse carinho por eles, eles vão ter esse carinho por você. Então seja um bom marido, um bom cabeça, em nome de Jesus. Eu tenho plena certeza que Deus, da mesma forma que Ele enchia dentro da igreja, vai encher dentro da sua casa. E você vai falar em mistério e tudo mais. Nós Grandemente. gostamos também do mistério, gostamos de tudo isso, mas o que mais importa para a minha vida, para a vida da minha esposa, é que eles tenham uma palavra verdadeira. Meu filho tem uma palavra boa, poderosa da parte de Deus, porque aí vem o mistério. Aí vai vir os mistérios que vão ser revelados para a nossa vida. Amém, amados? E olha, que você possa receber essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa receber essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, viu, amados? Vivendo uma vida em Cristo Jesus. Amados, eu sei que muitas vezes a gente gosta muito, sabe, daquele negócio de mistério, né? E Deus, e assim diz o Senhor. Amados, assim diz o Senhor nessa palavra. Tenha compreensão, tenha cumplicidade e tenha compromisso com Ele, em nome de Jesus. Não somente com a sua família, marido, mas também com Deus. Principalmente para com Deus. Porque você tendo tudo isso, amado, você vai decolar em Deus. Amém, amados? Eu tenho plena certeza no meu coração que essa pandemia irá passar. Em nome de Jesus. Ela irá passar. Pior que está por vir. E nós temos que nos preparar. Certo, amados? Pior que está por vir. Nós temos que nos preparar. No ano passado, minha filha está aqui de prova, os irmãos aqui, as minhas ovelhas, assim que Deus concedeu para a minha vida, sabem disso, que eu falei o ano passado, quase o ano inteiro. Amados, imagine se a igreja fechasse. Como será? Como seria? E está acontecendo isso. Amado, não sou profeta do mal, não, jamais. Sou profeta de Deus. E uma coisa que eu sinto no meu coração, a pandemia eu entendo que irá passar sim. Não sei como vai ser, quando vai ser, mas o que mais me deixa, sabe, aqui lá dentro é o que virá depois. Então esteja preparado. Compreenda as coisas de Deus, tenha cumplicidade com Deus e tenha compromisso com Deus. E tudo vai dar certo nesse tempo difícil. Amém? Mulher de Deus, creia tão somente. Eu sei que Deus está falando com você, mulher de Deus. Eu sei que Deus já falou com você. Eu sei que Deus quer um compromisso real com você. Atitudes que você vai ter com seu marido vai ganhá-lo. Apenas uma atitude. Apenas uma atitude. Eu tenho um casal de pastores que eu fazia parte de outra denominação. E são muito nossos amigos, né, minha filha? Amigo de minha esposa também. Conheceu depois que casou comigo. E ela era missionária, agora é pastora. Ela teve um relacionamento ruim no início. Depois de 7 anos de relacionamento, teve algo conturbado em seu relacionamento com seu esposo. Ele ainda não era pastor, ela estava como missionária de um campo distante e ele estava acabando o casamento. Mas houve uma atitude dela. Ela foi igual a Maria.
ela estava sensível à voz de Deus. Igual José estava sensível à voz de Deus. E o Espírito Santo falou para ela, faça um bolo para ele. Eu sei que Deus está falando com você. Deus falou assim, faça um bolo para ele. Um homem que tinha acabado de falar mal dela, saiu de casa brigado. Quando ele fala assim, quando ele voltar, faça um bolo para ele. Amado, só para você ter uma ideia, ele voltou mais de 1 hora da manhã. E ela estava esperando ele. E quando ele chegou no portão, que ele abriu a porta, ela estava com o bolo esperando ele. E ele perguntou, para que isso? Ela disse, porque eu quis fazer para você. Porque eu te amo. Ela detonada. E você, mulher, sabe quando a mulher está detonada. Quando a mulher está, sabe, no limite. E ela teve essa atitude de dizer assim, esse bolo é para você. No momento ela falou ainda, aí ele deixou de banda assim o bolo, ele foi tomar um banho. Ele ainda comeu do bolo no outro dia, porque já estava tarde, era madrugada. Mas, amados, a atitude dele continuou, sabe? E ela ficou se perguntando, Deus, ainda eu sou besta, eu sou tola, por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Na verdade, hoje ele é pastor da igreja, ela é pastora, a mulher é vice dele. Ela ainda é também como missionária, que ela gosta do campo missionário. Mas eu digo a você, uma coisa a você, ele pegou junto. Ela não conseguiu compreender no início, mas compreende agora. Agora os dois são cúmplices do tratado de Deus e pegaram junto no compromisso com a obra de Deus. E hoje, para a glória de Deus, está no segundo filho. Para a glória de Deus, logo depois de tudo isso, eles tiveram um filho e agora que já está no segundo. Para a glória de Deus, está com uma obra tremenda, grande, poderosa lá, onde eu morava, lá em Sergipe, certo, amados? Então, veja que com uma atitude sua pode mudar toda a história, amém? Se você acha que estava acabando porque seu marido não presta, ou seu filho não presta, ou a esposa não presta, eu digo a vocês, prestam sim, que não presta é o cão. É verdade. Porque ele usa, infelizmente, a fraqueza deles contra a sua vida, contra o servo de Deus. Mas faça o seguinte, você que é servo de Deus, tem atitude diferente para ganhar o seu esposo, o seu filho, a sua esposa. Amém, amados? Amém. Tenha atitude, tenha um compromisso com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero deixar para vocês assim uma declaração. A minha esposa é a esposa mais linda do mundo. E o meu esposo é o mais lindo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Nós amamos vocês, viu? Como eu sei que não vai... não sei se eu vou colocar no YouTube ou nada, mas deixa o joinha no grupo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Amém. Jesus. Glória Amém? a Deus.